abençoe a cada um, nas suas casas, nas suas vidas. Já vemos aqui um bom número, né, de irmãos reunidos conosco aqui, né? Mira, Antônio, Margarida, Fausto está aí também, Josué Marcílio, Regina, Cidinha, nossa querida Clenirdes, Sidnália, nosso irmão Cícero, amado, seu José Frandina, João Paulo, a Agnes, Gilberto está aí, Zanza, Luzia de Carlópolis, nossa grande irmã, Bruno Arena, Bárbara de Itabuna, Geraldo Célio de Governador Valadares, Minas Gerais conosco, a Silvana, a Sheila, o Douglas Ferreira, a Valéria, Jacinto, agora eu estou do escutando, Brasil, Doroteia. e Ruth, Reginaldo, Rosângela, e tá entrando gente, Carlos, Doroteia. Isso, de Itaiumi. Então, agora, Doroteia de Itaiumi. antes da nossa oração, nós vamos pedir a todos para desligar o áudio. Quem quiser aparecer, pode ligar a câmera, né? A câmera é sempre bom ligar a câmera quem gosta, né, de ficar na câmera. Pode ficar na câmera. Mas o áudio, vamos desligar o áudio agora, todos nós. Eu vou fazer a oração inicial e hoje o nosso formador não vai dar uma palavra, porque hoje ele é o palestrante, nosso querido formador Joselito. Ele é o nosso palestrante. Vamos fazer a oração inicial, pedindo a Deus que habite em nós, habite o nosso coração e que mantenha a unidade no meio de todos nós. Estejamos unidos no Senhor Jesus. Que Maria Santíssima nos cubra com suas bênçãos. Cubra nossa casa, o nosso marido, a nossa mulher, a nossa noiva, o nosso noivo, o nosso namorado, a nossa namorada, os nossos filhos, nossos netos. Aquele problema que hoje me faz mal nesse dia, ansiedade, depressão, tristeza, aquilo que me afligiu no dia de hoje, aquilo que não me deixou bem, aquela pessoa que tentou me torturar, mas que o Senhor Jesus não deixou, porque eu rezei o credo e eu me senti melhor com o credo. É o símbolo da minha fé. Então, que o Senhor possa me guardar, possa me defender esta noite. Eu que vim, Senhor Jesus, para ouvir esta formação que vai tratar de assuntos inerentes à casa de sua mãe, dentro da Confederação Nacional, para todos os congregados do Brasil que querem formação. Como eu sou o número 1 que preciso de formação, preciso saber mais para crescer na santidade, para buscar Jesus, para me salvar um dia e ir para a pátria celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Joselito, nosso coordenador nacional de formação. Hoje a palestra é dele, que Deus o abençoe e guarde os nossos ouvidos, para tirarmos bom proveito de tudo aquilo que ele vai dizer para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Salve Maria. Salve Maria. Para quem não me conhece, eu sou o Joselito, coordenador do Departamento de Formação da Confederação. Sou da Congregação Mariana de Nossa Senhora do Pilar e São José, em São Gonçalo, mas estou afastado porque eu não moro mais no Rio de Janeiro, moro no Rio Grande do Sul. E estou aqui para tentar ajudar na formação nacional. Eu não sou nenhum doutor de teologia, eu sou um congregado normal que estou tentando ajudar. Então, eu posso errar ou posso me equivocar.
mas eu vou tentar passar para vocês sobre os símbolos da congregação mariana. Os cuidados, quais são os símbolos que a gente tem nisso aí. Vou lendo uns textos aqui e vou fazer uns comentários. Pedir só para o pessoal. Pedir o pessoal, por favor, para desligar o áudio. Aí, casca a cabeça. Aí Cícero Martins, pode desligar o áudio, por favor. a sua coluna levanta aqui, esticando a barriga aqui para frente. Ó. Desliga o áudio, por favor. Aí cria um buraco, né? Enquanto eu estiver aqui. Tem gente perto. Isso. Obrigado, seu Cícero. Deus lhe pague. Bom, vamos falar sobre os símbolos da congregação mariana. Na regra de vida, no número 43, diz que o distintivo, a fita azul, a medalha e a bandeira são símbolos oficiais da congregação mariana no Brasil, e seu uso será conforme estabelecido na regra de vida. E ainda diz, tem gente que usa os símbolos antigos, tem gente que usa o distintivo antigo, símbolo antigo. Aqui no parágrafo 1º diz, caberá, no segundo, os símbolos históricos e regionalizados poderão ser utilizados de maneira facultativa, desde que não substituem os símbolos oficiais. Então, aquele irmão que gosta de usar o distintivo de lapela antigo, ele pode usar. Ele não pode substituir o atual pelo antigo. Então, esses símbolos, eles só podem ser mudados através de um congresso mariano, que vai deliberar sobre o uso dos símbolos oficiais e históricos da congregação mariana. Vamos começar, então, com a fita azul. A fita azul, com a medalha, é um dos sinais mais conhecidos do congregado mariano. A gente vê em fotos, em qualquer lugar que a gente vê, a fita azul já sabe que é congregado mariano. É usado especialmente em celebrações e atos públicos. Ela simboliza a fita, né, o manto da Mãe de Deus, e é a entrega total à sua proteção. Embora não se saiba exatamente quando começou esse costume da fita, no século XIX. E se espalhou pelo Brasil. Scooby era... Se espalhou... Eu não. Joselito, nós temos que identificar quem é que está com o áudio Deu a aberto. greve do Robertão, mas foi tudo embora para onde? Estou procurando aqui, não estou achando. É José Luiz. É Zé Luiz, por favor, Zé Luiz. Rogério Brasil também está com áudio aberto. Zé Luiz está com áudio Desculpa, vou aberto. tentar desligar aqui. Estou tentando mexer para corrigir. Porque tem muita gente, Zé Luiz, falando perto de você. Bom, continuando. Embora não se saiba exatamente quando começou o costume de se usar fita no Brasil, ela se firmou no século XIX e se espalhou pelo Brasil, tornando-se sinal visível da fé, devoção e consagração. Padronização da fita. Com o objetivo de unificar e padronizar o uso da fita dos congregados marianos em todo o Brasil, a Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil apresenta as diretrizes oficiais para o uso das fitas, conforme o tempo de consagração e as condições de consagrado. Vamos começar pela fita azul larga, normal, que a gente usa, congregado normal usa. É para todos os congregados consagrados. A fita normal usa a medalha prateada. Agora vamos falar, a próxima, a fita azul larga com 2 faixas prateadas, para congregados marianos com 25 anos de consagrado. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, coloquei aqui. Essa é a fita para os consagrados com 25 anos de consagração. Elas têm 2 faixas, né, 2 listas prateadas, e ela utiliza com a medalha prateada também. A próxima é a fita de 50 anos de consagrado.
também a mesma coisa, só que as duas faixas são douradas. Ela também usa a medalha prateada. Não sei se vocês conseguem ver na imagem aí. Essa é a fita do consagrado com 50 anos de consagração. A terceira fita é a fita de emérito. Essa fita do emérito, ela tem 3 faixas, 2 douradas e uma prateada, e ela usa com a medalha dourada. Vocês conseguem ver aí? Não sei. E a terceira e a quarta das fitas padronizadas é a fita do assistente ou da pessoa que deixou de ser leigo, né? Que recebeu as ordens sacras, diácono, padre, bispo, freiras, frades, monges. Ela tem esse degrumo aqui dourado e ela também utiliza a medalha dourada. Então, essas são as fitas padrões que nós usamos hoje em dia nas congregações marianas. Tem a fita de Marianinho, ainda não está padronizada. Pelo menos nos documentos não tem. Uns usam um cordãozinho, usam uma fita mais fina, uma fita com um azul mais escuro, mas ainda ela não está padronizada. Mas é uma fita mais estreita, né? Com média 2 centímetros de largura. A fita de aspirante também tem 2 centímetros de largura, ela é azul clara, da mesma tonalidade, é mais fina. A fita de candidato tem, em média, 3 centímetros também, azul, da mesma cor. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre o uso da fita. A gente viu que essas fitas tem fita bonitinha, com 2 faixinhas, com 3 faixinhas, com medalha dourada, mas o congregado ele tem que usar a fita correspondente à sua situação. Às vezes o congregado mal formado fala assim, aquela fita é bonita com 2 faixinhas, aquela é mais bonita com 3 faixinhas, eu vou usar essa fita que ela é mais bonita que eu tenho. A fita não é para ser assim, a fita tem que ser usada correspondente à situação do congregado. Então, um exemplo, medalha dourada, somente o emérito e o padre, né? O congregado emérito. Quem é o congregado emérito? O congregado emérito é aquele congregado por problemas de saúde, às vezes ele é muito idoso, ele não tem condição de se deslocar para ir para a igreja, ele é muito velhinho, tem problemas de saúde, então ele não tem condições de frequentar, então ele se torna um emérito. Então, o uso da fita, o congregado também, às vezes ele tem amor pelaquela fita que ele se consagrou, e aquela fita tem mais de 20 anos de uso, ela está amarelada, está suja, está empoída. Ele pode trocar aquela fita. Se ele quiser guardar aquela fita como lembrança de ter sido a fita da consagração dele, ele tira a medalha e compra uma fita nova e coloca na fita. Porque não é legal um congregado mariano com uma fita toda amarelada, toda suja, uma fita que parece até branca, de tão velha que está. Qual o destino que se dá numa fita? Isso também não tem em muitos lugares escrito. Mas, normalmente, assim, se você tem sua fita, a sua fita está poída, sua fita está amarelada, ela sujou, tinta, café, alguma coisa, ela não está apresentável mais. O que você faz? Muitos me perguntam, o que eu faço? Eu levo para o padre benzer de novo? Eu tenho que fazer uma nova recepção? Não. Se sua fita está ruim, está poída, está feia, sujou, rasgou, você tira aquela fita e compra uma fita nova e coloca. Não precisa fazer uma nova recepção, não precisa nada. Só tirar a fita e trocar a medalha. E o que eu faço com a medalha velha, com a fita velha? Bom, normalmente, se for a sua primeira fita que você se consagrou, é interessante você guardar. Se não for,
já for outra fita que já sujou, já rasgou, você não pode jogar ela no lixo. Apesar dela de ser um pano, você não joga no lixo. Se você tiver como, tiver no quintal, você enterra, ou você queima ela, você dá um destino nela, mas não jogar fora no lixo. Mais ou menos essa situação. Agora, uma coisa também que eu vejo muito com congregados antigos, congregados já... A fita não é para fixar nada na fita. A fita não pode ter nada preso nela, ela não é uma árvore de Natal. Eu vejo pessoas que colocam medalhinhas, fitinhas, parece uma árvore de Natal. A fita não tem que ter nada preso nela, nem o distintivo de lapela. Não é para ter nada. A única coisa que tem na fita é essas faixinhas que eu falei aqui, que está dizendo qual é a situação do congregado. Não pode colocar nada na fita. A fita não pode ter nada pendurado nela. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a fita? Que eu vou entrar na medalha agora. Bom, vamos entrar então na medalha do Congregado Mariano. A medalha do Congregado Mariano é um símbolo tradicional de sua consagração à Virgem Maria. Ela é usada pendente a uma fita azul que representa o manto de Nossa Senhora. As medalhas são cunhadas em metal, com acabamento ou prateado ou dourado, como eu já mostrei aqui no uso na fita. E apresenta as seguintes dimensões. Essas dimensões nem sempre são mantidas, mas a medalha grande, que é a medalha de consagrado, ela tem 32 milímetros de diâmetro. E a pequena, de aspirante, de candidato, ela tem 25. Mas, como eu falei, isso pode variar muito, às vezes na fábrica, dá uma diferençazinha, mas é média do tamanho da medalha. A medalha possui em uma de suas faces a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que acompanha a inscrição Congregação Mariana. E na outra face encontra-se a imagem de Nossa Senhora Aparecida com as inscrições Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Essa é a medalha oficial que está se usando hoje, que é fabricada hoje. E em algumas versões mais antigas da medalha, a face com a imagem de Nossa Senhora traz as inscrições Regina, Advocata e Mãe, que significa, e Mater, que significa Rainha, Advogada e Mãe. Tem medalhas dessa ainda, que à frente é o Sagrado Coração de Jesus, escrito Congregação Mariana, e na parte de trás é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, só que escrita Regina, Advogada e Mãe. Rainha, Advogada e Mãe. Em algumas medalhas, a face da imagem do Sagrado Coração de Jesus apresenta a inscrição Federação das Congregações Marianas. Essas medalhas também são antigas, mas ainda tem gente que usa. Na face oposta tem Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Interessante que a Aparecida ela vem com 2 P's. É uma grafia antiga, ou não sei se era um erro, mas muitas medalhas eram assim. E até o final dos anos 40, algumas congregações marianas utilizavam medalhas especiais associadas à Congregação Mariana da Prima Primária, de Roma. Para quem não sabe ou não lembra, só para lembrar, a Prima Primária, como já disse, é a primeira congregação mariana que foi criada em 1563 em Roma. Então, depois, todas as congregações deveriam ser filiadas, né? Deveriam fazer parte dessa Prima Primária. E foi criada, na época, até os anos 40, por aí, uma medalha exclusiva para as congregações que eram filiadas, né, à Prima Primária. Ela tinha a face o Sagrado Coração de Jesus com a seguinte inscrição. Eu vou falar aqui do jeito que eu não sei em latim, mas Sodalitas Mariana Primari Romani Aggregata, que quer dizer Congregação Mariana agregada à Prima Primária de Roma. E na outra face dessa medalha tem a figura de Nossa Senhora da Anunciação, com a inscrição, a mesma que eu falei anterior, Regina, Advogada e Mãe, Rainha, Advogada e Mãe.
Inclusive, essa imagem, eu não sei se a Confederação trouxe esse quadro lá de São Paulo para o Rio de Janeiro, tem uma imagem, um quadro de Maria, da Anunciação. Esse quadro era um quadro que existia nessa primeira congregação mariana prima primária, que tem essa imagem de Nossa Senhora da Anunciação. E lá na Confederação tem uma cópia desse quadro, estava em São Paulo. E uma observação aqui, atualmente muitas dessas medalhas antigas já não são mais utilizadas oficialmente. No entanto, nada impede que um congregado as use por devoção pessoal, por tê-las herdado de um parente ou de um amigo falecido. Isso é, meu pai era congregado e a medalha que ele usava é essa antiga. E ele faleceu e ficou para mim. Eu posso usar como devoção? Pode usar. Não é a oficial, mas você pode usar por devoção. Alguma dúvida? Alguém quer falar sobre a medalha? Joselito, Bom, vamos ver. ficou uma questão na conversa que não foi respondida. Alguém perguntou: devo usar fita em todas as missas ou só em reuniões? Eu estou jogando para você responder. Você responder. E sobre o que jogar a fita fora e tudo que você falou, falar que a medalha é benta, abençoada, né? A diferença entre a medalha e a fita, na questão do sacramental. Sim. Vou falar primeiro da medalha. A medalha, apesar que quando a gente vai receber fita, geralmente fala assim, vamos receber fita, o padre vai abençoar as fitas, o ritual, ele abençoa a medalha. A fita é como é que se diz? Alguma coisa para transportar a medalha, mas o importante é a medalha é um sacramental. E a fita, perguntaram como é que qual o destino se dá, como eu falei, a fita não se joga fora. Não se pega, joga na lata de lixo e bota para o lixeiro, joga fora. Se a pessoa tiver condições de morar em casa, se ela puder ou queimar num cantinho, ou se tiver um terreno, cavar e enterrar essa fita, ela pode fazer isso. Não é interessante jogar no lixo, né? Mas os dois são bentos, que o padre bença os dois, mas o importante é a medalha. Então, você que tem, um exemplo, 30 anos de congregado, talvez com uma única medalha você usou 10 fitas ou mais. É isso que a pessoa queria saber ou tem mais alguma pergunta sobre isso? Oi, eu tenho uma pergunta aqui. Eu sou o Marcos, sou da Congregação Mariana de São Luís do Maranhão. Eu tenho uma pergunta a fazer. Por exemplo, porque no caso o senhor está dizendo que a fita ela é somente um suporte, né? Ela é um suporte ali para a pessoa poder carregar ali a medalha ali. Isso que eu entendi. E outra coisa que eu quero perguntar, qual o destino que se dá ao congregado quando ele falece? Essa fita, a gente tem que pedir às vezes para a família, ou então como é que tem que ser feito ali? Como é que tem que ser, qual o destino correto? Joselito, antes de você dar essa resposta, ligada ao que o nosso irmão perguntou, teve um irmão que perguntou aqui se pode sepultar o congregado com sua fita. Então está perto do que esse irmão perguntou, de repente você responde as duas. Sim. Normalmente o congregado, quando ele falece, se coloca a fita nele. Normalmente. Mas é que eu falei, né? Se esse congregado é ativo, eu sei que o Orlando ele trabalha até com isso, e ele sempre se preocupa com isso, se tem a fita para colocar nele. Mas, às vezes, ele foi congregado já há alguns anos e ninguém sabe ou não lembra, não sabe onde está a fita. Mas o ideal é até que o congregado seja sepultado com a fita. É o ideal que seja sepultado com a fita. É isso, meu irmão? Tem uma federação, que eu não sei qual é, agora eu não estou me lembrando, e coloca a fita no corpo da pessoa, e retira na hora do enterro, e depois a diretoria vai e entrega a fita na casa da família. Mas eu não me lembro qual é a federação. É uma tradição nessa federação. Se eu não me engano, é São José dos Campos, que na formação que a gente teve na Coresp falaram sobre isso. Foi isso mesmo.
Você está certo, você está certo. Bruno, você está certo. Porque eu também já ouvi outra questão dizer que é que nem os bispos. Os bispos dizem que os bispos, papa, padre, tudo é enterrado com aquelas paramentas todas. Mas o cordão, aquela corda de metal ali, tudo, porque ali é bento, diz que não é, ali não é, ele não é enterrado com aquele, com aquele algo ali de metal, porque não se desfaz. Bem, deixa eu Aí só eu te explicar. Eu vou deixar essa parte até Joselito citou, eu tenho funerária. Eu sepultei o nosso arcebispo aqui, que era o maior compositor da música católica brasileira, Dom Carlos Alberto Navarro. Ele foi com a cruz peitoral e foi com o anel de arcebispo também. Só o báculo que fica do lado de fora, depois vai para algum museu, eles criam alguma fundação, alguma coisa, mas ele foi com o anel e foi com a cruz peitoral. Foi de calça comprida, meia, sapato, camisa, batina, foi com a alva, foi com todo o paramento completo. Eu que o paramentei com 2 padres. Tem uma obra, se me permite um adendo, senhores, tem uma obra que já está perdida há algum tempo, porém acabou ficando no nosso costume seguir muitas coisas que estão ali descritas. Foi editado, inclusive, pela Confederação Nacional, se eu não me engano, nos anos 50, que se chamava Pios Costumes das Congregações Marianas. Um pedido, né, dessa obra que foi aprovado na época pela Confederação, que o congregado, se não expirou com a fita, tá bem assim, se não expirou com a fita, seja providenciado que a fita seja colocada tão logo seja possível, e depois descreve que o congregado ele vai sim ele vai para o caixão com a fita e ele é sepultado com a fita. E tem outras coisas também que são recomendadas de fazer, mas isso eu posso lhes dizer com certeza que o costume da congregação é sepultar com a fita e a medalha. Sepultar com a fita. Continua, José. Eu gostaria de fazer. Salve Maria. Salve Maria. Justamente a respeito disso, assim, aqui a gente retira a medalha, deixa só a fita, retira a medalha na hora do sepultamento. Mas é porque, assim, é passado pra gente que não poderia ser enterrado com a medalha. Então, no caso, pode ser enterrado com a medalha. Todos que eu sepultei até hoje, há 36 anos, antes mesmo, já tenho 45 de congregado, todos eu coloquei fita e foram sepultados com fita e medalha. E alguns com distintivo. Quando a família me entrega o distintivo, eu coloco também na roupa da pessoa. Nossa, isso aqui pra gente vai ser uma novidade, porque já é uma coisa muito antiga, assim, de retirar, aí sempre ter um cuidado de retirar a medalha. Então, isso pra gente aqui vai ser novidade mesmo, assim. Eu tenho uma outra pergunta também a respeito das fitas. Quando vai ter a recepção lá, né, de 25 anos, né, de consagrado, ali as 2 faixinhas prateadas, conta 25 anos realmente da consagração? E que a gata. Seria realmente 25 anos de consagração ali da fita larga, ou se conta desde o primeiro momento ali da fita de aspirante? Por que ela torceu para fora? 25 anos de consagrado. 25 anos de consagrado. Da recepção mesmo da fita larga. Consagração mesmo. Da recepção de consagrado. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vou falar o meu exemplo. Eu entrei para a congregação mais ou menos em 79, por aí, 78. Mas eu fiquei mais de 10 anos afastado. E eu voltei em 97. Esse tempo não contou, eu não fui consagrado. Eu me afastei como candidato e fiquei afastado. Então, eu retornei em 97, fui consagrado em 2000 e conta a partir de 2000. E por falar aqui rapidamente da fita, Dom Sebastião Leme, o cardeal, o famoso cardeal, ele dizia, vou até ler aqui rapidamente. Joselito, só um minutinho. Ele dizia que... Joselito, ficou uma pergunta no ar
e a pessoa está cobrando a você Pode quanto ao falar. uso da fita. Quanto ao uso da fita, aonde se usa? A pessoa perguntou se é só na missa, na reunião. Ah, Essa sim, pergunta ficou sim, no ar, entendeu? sim, sim. A fita, existe uma campanha da usa fita sempre. O ideal é que a pessoa use fita sempre, mas fita sempre aonde? Né? Se possível, em todas as missas, em todas as reuniões, se tiver procissão na igreja, participar, se tiver, um exemplo, um terço, mas a pessoa também não pode exagerar, né? Um exemplo, vai ter um almoço na igreja e a pessoa está de fita, não tem necessidade a pessoa estar com almoço, vai ter um bingo, a pessoa está de fita, não tem que estar nos eventos religiosos, missa, reunião, procissão, terço. Então, nesses eventos da igreja, a fita tem que ser usada. Fora isso, eu não vejo sentido a pessoa, como eu falei, vai ter um show de prêmios, vai ter um almoço, um churrasco na igreja, vai ter alguma coisa assim, não tem necessidade de usar fita. A fita tem que ser usada num momento religioso, como eu falei, num terço, numa missa, numa procissão, ela tem que usar. O ideal é usar sempre a fita. Joselito, mesmo em outras paróquias estão perguntando. Oi. Mesmo em outras paróquias estão perguntando a você. Sim, pode se usar em outras paróquias. O problema é assim, dependendo de onde você for, pode causar estranheza. Eu vou falar aqui o exemplo meu. Aqui onde eu moro, aqui não tem congregação mariana, não tem apostolado. Eu só vi uma vez uma menina do apostolado de oração. Eu não vejo ninguém aqui usando fita. E no início que eu vim para cá, eu comecei a usar fita. E as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um marciano. Porque a pessoa não sabe o que é aquilo. A pessoa pensa, aquele cara que é maluco, aquele cara é o quê? Então, eu me senti incomodado, porque as pessoas ficavam olhando. É um modo de evangelizar? Sim e não. Mas como aqui não tem congregação mariana, aqui não tem apostolado de oração, aqui não tem Legião de Maria, não tem nada, não é aconselhável usar para não ficar uma situação meio constrangedora. Então, exemplo, aqui eu não uso fita. Infelizmente, eu não uso. Mas, assim, se a pessoa vai em outra igreja de uma localidade que existe congregação mariana normal, existe apostolado da oração, Legião de Maria, Filhos de Maria, essas coisas assim, tem que usar, o ideal é usar. Joselito, perguntaram, e eu sou congregado e sou do apostolado da oração. Como faço para usar as duas fitas? Ao mesmo tempo? Você que vai responder. No sábado e no domingo. Não, é assim. Não, a pessoa tem que dar uma prioridade. Se o ato for do apostolado da oração assim, do coração de Jesus, você vai usar do coração de Jesus. Exatamente. Eu, por exemplo, sou zelador do apostolado. Eu sou zelador do apostolado. Se eu estou a pessoa tem que escolher o que ela quer ser. Eu vou explicar, calma. É assim, eu vou na missa, não tem nada, eu só vou na missa. Qual fita eu vou levar? De congregado ou do apostolado? Você escolhe qual você quer, não pode botar as duas. Mas se você vai ter um evento da congregação mariana, você é congregado mariano e também é do apostolado, não faz sentido você ir com a fita do apostolado e ficar no meio dos congregados. Não faz sentido. Então, assim, se tem evento da congregação mariana, você tem que ir com a fita de congregação mariana. Se tem um evento do apostolado, você vai com do apostolado. Então, assim, não tem como usar as duas. E acho que, dependendo da igreja, fica difícil você participar dos dois, né? Porque, geralmente, os dias de reuniões, os eventos são parecidos. Então, às vezes, se você quer ser de dois movimentos, você acaba deixando furo, porque você falta as reuniões de um ou falta a reunião de outro. Mas dá para conciliar. Mas aí você escolhe a fita que você quer colocar. Se for evento da congregação mariana, usa a congregação mariana. Se for um evento do apostolado, usa do apostolado. Joselito, eu gostaria só de fazer Fausto, né? uma adição aí. Eu sei que você tem mais conteúdo para apresentar além da medalha, tem outros símbolos que você vai apresentar,
Mas é só em relação a essa colocação de a gente, onde a gente usar a fita, né? Eu acho interessante, eu penso o seguinte, quer dizer, se você vai num lugar que não tem congregação mariana, eu acho que é até um motivo para você poder, eu respeito seu entendimento em relação a não usar em determinados lugares, né? Mas eu entendo o seguinte, se não tem congregação mariana, é uma oportunidade para você, para se atrair um interesse das pessoas que vão ver a fita, podem vir alguém perguntar, puxa, o que é isso aqui? Ah, é uma fita congregado mariano, tal, não sei o quê. A pessoa se interessar, de repente, dali pode sair uma formação de uma congregação mariana naquela paróquia, naquela capela, né? E, bom, e as pessoas ficarem assim, acharem uma coisa estranha, alguma coisa assim, na verdade, a gente tem que explicar, olha, na verdade, os congregados marianos têm quase 5 séculos na igreja, então... Na verdade, a estranheza é se você não conhece o que é uma congregação mariana, porque elas já estão na igreja há quase 5 séculos, né? Então é só essa colocação que eu queria colocar, mas eu acho que é de cada um também, porque as pessoas às vezes realmente podem se sentir incomodadas em vez, o efeito é o contrário até para a gente mesmo, né? Mas eu vejo dessa forma, eu acho que até é interessante, você, num lugar que não tem a congregação, você usar a fita para as pessoas de repente se interessarem. É o Fausto, né, que está falando? Isso. Olha só, Fausto, eu concordo com você. Como eu falei para você, eu cheguei assim umas 5 ou 6 missas com a fita e eu comecei a me sentir incomodado porque as pessoas ficavam olhando e como elas não sabem o que é aquilo, elas pensam, o que esse cara, ele recebeu uma comenda no trabalho dele, ele é militar, recebeu um... Então, eu me senti incomodado e eu acho assim, eu já tentei aqui ver, infelizmente o Rio Grande do Sul era um dos maiores, uma das maiores concentrações de congregações marianas do Brasil. Eu desconheço aqui, eu sei que Porto Alegre tem, mas aqui não tem, aqui é diferente. Apesar do Brasil ser igual, as missas serem iguais no Brasil, mas eu sinto em algumas localidades que existem muitos erros litúrgicos, né? Infelizmente, né? Eu vejo muitos erros litúrgicos, eu vejo muitos procedimentos errados. Então, assim, eu sei, num futuro, eu vou aos poucos me entrosando e descobrindo se tem algum congregado antigo, velho, um pai, um avô, e daí eu vou começando aos poucos, e daí sim eu usaria uma fita nesse momento. Mas eu desisti porque eu me senti incomodado e as pessoas acho que não compreenderam. Tão bonitinha. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? No caso aqui, a pessoa... Vou falar aqui rapidinho. Assim, a pessoa poderia usar... Pode falar. Poderia usar, no caso assim, eu tenho uma medalha do meu avô. Eu poderia usar a medalha do meu avô? Sim. Sim. Não tem problema, né? Com certeza. Tá bom, obrigada. Não. Eu vou ler rapidinho, que o pessoal está falando de de ser enterrado com o cardeal Sebastião Leme, ele falou que, deixa eu ler aqui rapidamente aqui, ele falou que apreciava muito a fita do congregado mariano e que a púrpura, do que a própria a púrpura cardinalícia, que é aquela roupa que ele usa vermelha, né, que eles usam. Ele disse que a púrpura só lhe dá preocupações. E ao passo que a fita de congregado mariano era para ele uma fonte de alegria e garantias de esperança. Que ele, quando chega a hora de deitar, ele tirava a púrpura e guardava no armário. Mas a fita ele não tirava, ele ficava com a fita, ele dormia com a fita. E ele pediu que ele fosse enterrado com a fita e foi enterrado com a fita. Mais alguma? Podemos dar continuidade ou alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, outra. O congregado mariano, por exemplo, afastado, como que se deve proceder? Deve se colocar a fita nele, por exemplo, se a gente o conhece, a gente pode ir lá, colocar a fita nele, e ser enterrado normalmente afastado, assim. O que eu falo é que deixou a congregação porque quis, não por questão de doença ou porque é mérito. Qual é o procedimento nesse caso?
Se o congregado ele estava afastado porque ele desanimou, porque ele se decepcionou com a congregação, eu acho que não é o caso de colocar fita nele. Agora, se é um congregado que não vai, como eu falei, um congregado emérito, ele não vai por causa da saúde, ele não tem condições de se deslocar, ele não tem condições, o ideal é enterrar ele com a fita. Agora, como eu falei, se o congregado se afastou, jogou a fita dele numa gaveta, não quer saber de fita, quer saber mais de congregação mariana, não é o caso de ser enterrado com a fita. Por exemplo, ele virou protestante. O que a gente deve fazer? Deve pedir a fita dele, ou então ele deve, se ele quiser, ele pode queimar, pode fazer o que ele quiser, ou não? Como que a gente deve proceder nesse caso? Bom, se o cara era congregado e ele deixou de ser congregado, ele é evangélico, sei lá, ou sei lá, não tem religião, se afastou da igreja, o ideal é que um familiar pegue a fita e entregue na igreja. Veja onde tem uma igreja que tem a congregação mariana e entregue a fita da pessoa. Ela não é legal jogar fora, entendeu? Apesar que a gente sabe que tem histórias aí de secretários que leva o livro de ata para casa e quando ele morre a família pega os livros todos e joga fora no lixo. A história da congregação toda vai embora com os livros. Mais alguma? Vamos passar agora aqui para o distintivo. Joselito. O distintivo... Oi. Oi, é a Adriana, Joselito. Salve Maria. Tem uma pessoa perguntando aqui se podíamos ter acesso a uma apostila com essas explicações. Tem algum material que você tenha preparado que pudesse disponibilizar nos grupos? Eu acho que seria essa a pergunta. Olha só, eu fiz aqui uns anotados, umas coisas assim, mas eu ainda estou organizando, mas futuramente eu pretendo colocar isso no grupo, sim. Porque, por enquanto, é tipo um rascunho. Como eu falei, a gente não tem muita fonte para pesquisar. Algumas coisas a gente não sabe. Como eu falei, qual o tamanho da fita do Marianinho? Onde está escrito isso? Onde está escrito qual é o destino que eu dou numa fita de um congregado que falece? Não tem lugar nada escrito isso que eu conheça, não tem. Mas, assim, como eu falei, essa de queimar fita, de enterrar, é porque os antigos faziam isso e ensinavam a gente a fazer isso. Bem, tem uma pergunta que fizeram, mas sobre a fita de Marianinho, deixa eu deixar bem claro. A fita de Marianinho, como todo qualquer símbolo, tem que ser aprovada em congresso. Só que nós estamos com uma permissão especial dada por Dom Damasceno para que se trabalhe em cima dessa fita junto aos marianinhos no Brasil neste momento. Então, por isso que nós estamos usando essas fitas de marianinhos. É uma permissão até que se faça um congresso. Agora fizeram uma pergunta aqui, quanto ao congregado mariano, que ele não vai à reunião, não vai à hora santa, não vai a nada, mas está sempre de fita. Responde. Agora é você, Joselito, que responde. Perguntaram, esse congregado que não vai a nada, mas está sempre de fita. Bom, isso aí é complicado. Porque, assim, quando ninguém te agarra a força e te leva para a congregação mariana. Você vai para a congregação mariana que você vai porque você quer. E você tem suas obrigações como congregado mariano. Como qualquer coisa, num trabalho você tem um horário para chegar, tem um horário para sair, tem um horário para almoçar. Então, assim, se você opta em ser congregado mariano, você tem que cumprir as normas, as regras. Você tem que pagar o tributo mariano, você tem que pagar as mensalidades, você tem que participar das formações, inclusive, formação é para todos, todos. Não é só o aspirante, o candidato que tem formação. Formação é para consagrado. Mesmo consagrado, com 50 anos de fita, ele tem que estar se formando. Então, se o congregado pertence a uma congregação, ele vai para a missa, coloca a fita e só participa da missa e depois vai embora, ele não está cumprindo
o que ele jurou pelo sim que ele deu a Maria. A gente, infelizmente, não pode fazer muita coisa, né? Porque não vai desligar um congregado porque ele não está frequentando. Depende aí disso aí. Isso é um caso meio complicado. Mas se ele escolheu ser congregado, ele tem que participar. Essa pergunta eu ontem recebi de um presidente de congregação no Brasil, e como se faria para excluir um congregado mariano. Então ele me perguntou ausência, e eu então disse para ele, primeiramente, convocá-lo oficialmente através de uma carta com caridade e misericórdia, convocando a ele para comparecer numa primeira chamada, assinada pelo assistente e pelo presidente. Depois convocá-lo numa segunda chamada. Depois, numa terceira chamada, se leva numa segunda chamada, ele não veio, aí se comunica com o assistente eclesiástico e junto com a diretoria toma uma decisão. Sempre tem que ter autoridade eclesiástica. O leigo não pode ter essa autoridade sozinho de excluir ninguém e de dar punição a ninguém. Tudo tem que vir pela autoridade eclesiástica. Então, ele disse que faria essa convocação em que eu falei. Nas antigas normas e regras, nos antigos manuais, ele tinha essa possibilidade de excluir um congregado. E, se vocês lerem, seria bem complicado, porque congregado que participa de carnaval, ele era excluído da congregação mariana. Congregado que faltasse ao retiro inaciano, ele era excluído da congregação mariana. Congregado que faltasse mais de 2 reuniões, ele era excluído. Como o Orlando falou, ele era chamado para se justificar. Se ele não fosse, não se justificado, ele era excluído. Hoje em dia as coisas estão bem mais brandas, né? Mas existem essas possibilidades de chamar ele, tentar conversar com ele e, na presença do assistente eclesiástico, sempre, né? De 2 ou 3 membros da diretoria ou conselheiros, para depois, se for o caso, excluir ele. Perguntaram aqui, mais essa até, José, eu vou responder. Fizeram uma pergunta. Estão fazendo várias perguntas grandes aqui que eu não consigo pegar, mas fizeram uma aqui agora. Essa acho que diz mais respeito a eu responder. Uma cremação e sobre a fita e a medalha. Eu perguntei se iria até tirar a fita por causa da cremação. E a esposa me disse que não, que faria questão de que fosse cremado com a fita e a medalha. Então, não temos também, porque aí já entra a parte legal, não é? A esposa e o marido é o dono daquele corpo. E eles têm direito a resolver aquilo que querem fazer com o corpo também. Aí eu já estou falando como funerário que sou, né? Quem me conhece sabe que eu tenho funerária há 36 anos. Então, não há a mínima possibilidade da congregação, da federação, alguém tirar essa fita. E até porque não pode, né, Orlando? Acho que a própria funerária não pode ter nada de metal. Acho que eles tiram alça, essas coisas assim, eles tiram tudo que é metal. Não. A medalha, assim como as alças do caixão, essa coisa toda, a medalha se queima, a medalha vira cinza também. Eu fui buscar as cinzas depois. Virou tudo cinza. Caramba. Mais alguma? Bom, vamos falar agora, depois, qualquer coisa, se precisar alguma dúvida, a gente volta. Vamos falar sobre distintivo. Eu não vou me aprofundar muito no distintivo, porque depois, como eu falei, eu vou colocar no grupo tipo uma apostila para as pessoas se aprofundarem, até por causa do horário, senão isso vai se estender muito, né? Mas eu vou falar sobre os distintivos. Vou mostrar aqui, se vocês conseguem ver. Esse distintivo ele foi criado mais ou menos em 1920. Ele tem aqui, não sei se vocês veem aqui, um M e um A, que significa Ave Maria. Entendeu? Esse distintivo ele foi usado até mais ou menos 1935. Aí o congregado pode usar esse distintivo? Sim, desde que ele não sobreponha o distintivo novo.
Ele pode usar isso, pode ter uma bandeira antiga da congregação mariana com esse distintivo? Sim, ele não pode ir para uma procissão de congregados com esse distintivo. Eu vou chegar depois na bandeira. Depois fomos para esse distintivo aqui, que ele tem o PX, né? Que já é esse símbolo já entra no nosso símbolo novo. Esse aqui começou em 35, foi até 55, quando... Aqui diz que antes de 55, as congregações marianas usavam diferentes distintivos em cada país. Cada país tinha o seu. Essa diversidade foi superada durante o Congresso Mundial das Congregações Marianas, realizadas em Roma, de 8 a 12 de setembro de 54. Uma das conclusões do evento é que expressou o desejo de unidade simbólica com as seguintes palavras: o congregado expressa o desejo que as congregações do mundo inteiro usem o mesmo emblema, isto é, o emblema oficial das congregações, que é tradicional. É esse aqui atual. Esse é o nosso símbolo. Esse começou em 55 e é até hoje, o atual. Bom, eu não vou entrar muito no detalhe nisso aqui, porque também isso aqui se fosse falar nisso aí, seria uma nova reunião para falar só sobre o distintivo. Mas todos sabem, né, que é o PX, um M, que acaba significando a Jesus por Maria, que é o nosso lema. Alguém quer perguntar? Deixa eu concluir aqui que esse é o distintivo que a gente tem na nossa bandeira. Na nossa bandeira, tem nela, é o distintivo oficial das nossas congregações marianas e é o nosso símbolo de lapela. Isso aí é polêmico. Vou entrar nessa questão, vou falar, porque, assim, esse distintivo que só os congregados consagrados podem usar, só os consagrados podem usar. Quando o elemento, o congregado, ele é consagrado, ele recebe a fita, larga, recebe o distintivo, recebe o diploma, recebe a regra de vida, recebe o diploma. Então, esse distintivo, você usa ele quando? Sempre, sempre. Eu posso usar junto com a fita? Sim, não pode usar na fita nunca. Como eu já falei, fita não tem que ter nada pendurado na fita. Então, você usa no dia a dia, na rua, né, no clube. Lógico, você não tá você vai para a praia, né, vai botar aqui na sunga? Não, né, lógico. Mas você está na rua, está de camisa, você pode usar ele sempre. Então, esse distintivo é para ser usado pelos consagrados. E eu vou falar uma coisa aqui que eu fiquei sabendo, né? Não foi aqui no Brasil, foi na China, né? Teve uma congregação mariana que comprou diversos distintivos e distribuiu para todo mundo, para aspirante, para marianinho, para consagrado. Então, todo mundo usava. Não pode, só pode o congregado consagrado. Alguém quer falar alguma coisa sobre o uso do distintivo? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber, o distintivo é só esclarecer, aliás. Ele é para ser usado na vida civil pública, não é isso? Vai para o trabalho, a pessoa pode andar com ele, vai para um consultório, vai para a confissão. É isso que eu quero esclarecer, saber se deixar esclarecido melhor. Isso é com essa finalidade para ser usado? Um dos motivos do distintivo é para te identificar como congregado mariano, né? Tem uma história de um congregado, eu não sei se é verdade, eu não estava lá para confirmar, mas um congregado que ele ia para Roma e ele levava 8 ternos, então ele comprou 8 distintivos e perguntava: por que você quer 8 distintivos? Ele falou: porque eu quero colocar um em cada terno, para evitar num dia que eu for pegar meu terno e para sair para o compromisso eu esquecer o distintivo. Então ele comprou 8 distintivos e colocou em cada lugar. E antigamente, quando as congregações marianas tinham muitas celebridades, né? Tinham juízes, senadores, deputados federais,
eles usavam esse distintivo, né? Inclusive o primeiro-ministro do Supremo Tribunal do Trabalho, que foi presidente da Confederação, ele usava sempre. E abria as portas. Às vezes você ia num cartório resolver um problema e alguém que trabalhava falava assim, você é congregado mariano? Não, eu vou te atender aqui, eu vou resolver seu problema, porque ele abria portas. Então, assim, como você não pode usar fita na rua, você não deve usar fita na rua, né? Você vai no mercado, vai não sei o quê, o distintivo ele te identifica fora da igreja, que você é um congregado mariano. Com certeza que se você estiver dentro de um ônibus, ou na rua, ou num restaurante, e você vê uma pessoa com o símbolozinho, você fala, é congregado mariano. Provavelmente você vai falar com ele, vai falar, Salve Maria, meu irmão. Né? Às vezes a pessoa nem sabe, né? De repente fez parte daquela congregação que comprou um monte de distintivo e distribuiu. Né? Mas a finalidade é essa, te identificar na rua como congregado mariano. Quando você o recebe, eu me lembro, 45 anos atrás, fiz semana passada que recebi o meu, na minha consagração há 45 anos, e o assistente diz, foste armado cavaleiro da Virgem. Então, o símbolo principal do distintivo aqui, na lapela, é que nós somos pecadores também. E aquilo ali serve como uma arma. Se eu vou entrar numa ocasião de pecado em algum lugar na rua, em algum beco, em algum lugar que eu não devo estar, eu vou olhar para o distintivo e vou pensar, eu sou um congregado mariano armado cavaleiro da Virgem. Aqui nesse lugar eu não deveria estar. Então você com distintivo... E se você tirar o... Tem distintivo... E se você tirar o distintivo para entrar nesse lugar... Então, acho que o pecado é duplo, né? O pecado é duplo, né? Se você tirar, eu vou entrar ali, eu vou tirar meu distintivo para mim. Então você não. A hipocrisia é muito grande, né? A hipocrisia será muito grande. Mas pode continuar. Alguém quer perguntar sobre distintivo? Não esquecer, distintivo não é para colocar na fita. A fita não tem que colocar nada. A fita é a fita. Distintivo é para usar na lapela, no terno, a mulher pode usar no vestido, o que for. Logicamente que eu vou falar assim, tem casos e casos. Quando eu não posso usar o distintivo, eu não posso. Um exemplo, eu sou militar, eu ando fardado. Eu não posso usar um distintivo na farda, porque na farda ele não faz parte dos símbolos do militar. Então, eu não posso usar aquilo ali. Joselito, você vai falar de estrela, que tem uma pergunta sobre as estrelas. Você vai falar ou pode lançar? Eu vou falar as estrelas. Lá na frente, não dá bom. Então, quem fez a pergunta, não, eu tenho até aguarda ele falar das estrelas, na fita. Eu vou falar aqui, acho que eu posso até ter pulado esse assunto das estrelas. É que perguntaram agora. Deixa eu ver aqui. O que acontece? As estrelas... Eu não tenho nada contra estrela, achava até bonito. Qual era a finalidade das estrelas? Duas finalidades. Era quando o congregado tinha 25 anos, ele usava uma estrelinha prateada, e quando ele tinha 50 anos, ele usava a dourada. É a mesma coisa que a gente tem aqui das faixas. E era para identificar também a diretoria. Tipo, o presidente usava tantas... estrelas no lado esquerdo, tantas no lado direito, o assistente usava. Então, se você vê algumas fitas, algumas coisas por aí, você vê que a gente tem 4 de um lado, 3 de outro, né? E aqui, como eu falei, eu já pesquisei muito sobre esse negócio de fitas. Isso aí, essa de fita não da estrela. Essas estrelas foram usadas muito nos anos 70, direto. As congregações, federações, confederação usavam. E a única coisa que eu achei mais ou menos recente, diz assim, mais ou menos, na Assembleia de Aparecida de 1990, diz o seguinte, foram aprovados em Conselho Nacional as seguintes resoluções. 1. Não será mais usadas estrelas nas fitas dos membros da diretoria. A única coisa que eu achei mais recente, isso na Assembleia de Aparecida, em 90, foi aprovada pelo Conselho Nacional
que não será mais usada estrela nas fitas dos membros da diretoria. A gente sabe que tem congregados que usam. E nenhuma legislação recente agora, em estatuto ou na regra de vida, fala em estrela. Uma coisa, o Rodoflex, não é aquele exclamatório meu. Não. Não, você tem que desligar seu vídeo aí, seu áudio. Zanza, o Era isso áudio. que você queria... Oi? Bem, eu em 88... você fizeram a pergunta sobre as estrelas, eu estou dizendo, referendando o que Joselito falou, Zanza, está mostrando você fazendo o cabelo aí. Eu referendando o que Joselito falou, em 88 eu fui presidente da minha federação a primeira vez. E a primeira vez... Zanza, seu áudio está ligado. Zanza, o áudio está ligado. Em 88 eu fui presidente, usei as estrelas. Depois veio essa norma de 1990. Então, depois disso, eu já presidi a federação mais 3 vezes e sou o presidente da confederação e nunca mais usei as estrelas, porque eu sabia que havia essa norma para não usar as estrelas. Então, só usei na minha primeira gestão, porque ainda estava em vigor as estrelas. Mas a gente sabe que tem congregações que usam. Mas eu falei assim, não tem lugar nada escrito que, tipo assim, oficialmente que eu tenha encontrado que proíba o uso. Tem essa aí que eu falei de 90, que foi na Assembleia, que falou que as diretorias não iam usar mais. Mas é uma pincelada que eu achei. E é complicado, né? Como eu falei, a fita não é para usar nada. Mais alguma coisa sobre o distintivo? Vou falar sobre bandeira. Bandeira é um pouquinho mais extenso. Eu sei que a gente já está passando do horário. Vou mostrar primeiro aqui. Essa era a bandeira antiga que a gente usava nas congregações marianas. Antiga. Essa bandeira é idêntica à que a gente usa hoje, só que o símbolo é o antigo. E o atual, todo mundo conhece, é esse. É igual, vocês veem que é igual, só mudou praticamente o distintivo. Aí, o que eu pergunto? A congregação pode ter a bandeira antiga? Sim. Sim, um exemplo, a congregação de São Gonçalo, que fez 90 anos, né, Orlando? 93 anos. 6. Se bobear, ela tem uma das primeiras... Oi? 93, então. Talvez ela tenha uma das primeiras bandeiras. 9,6? Então, ela tem 96 anos. Algumas congregações ainda têm. Você pode ter a sua bandeira dentro da sua sede, com um mastro, mas não usar ela em procissões. Você guarda ela como uma bandeira histórica, mas a bandeira oficial atual é essa. É essa. E agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre porta-bandeira. Eu sei que tem gente que vai criticar porta-bandeira. Tem outros que chamam guardião da bandeira. E no Exército o pessoal chama guarda-bandeira. E assim, as pessoas criticam pelo seguinte fato. O que é porta-bandeira? É aquela moça que fica com a bandeira na escola de samba dançando com o mestre-sala. Não. O Exército e as congregações marianas existem antes do Carnaval, antes de existir isso. Então, no Exército se fala porta-bandeira, aquele tenente que fica com a bandeira do Brasil, que fica circundado por uma guarda-bandeira, são 5 soldados ou 5 cabos, e um tenente que fica com a bandeira, que ele chama de porta-bandeira, né? Mas isso não vem muito ao caso. Um chama de guardião da bandeira e outro porta-bandeira. Para mim é a mesma coisa. Mas eu sei que muitos criticam. Não é porta-bandeira, é guardião da bandeira. É a mesma coisa. Eu não vejo nada que denigre falar guarda-bandeira. Você guarda a bandeira. Bom,
Eu vou falar isso aí porque isso também é meio polêmico sobre os cuidados com a bandeira e com o guardião da bandeira ou com o porta-bandeira. Característica e responsabilidade do porta-bandeira em uma congregação mariana. O porta-bandeira, o guardião da bandeira, representa oficialmente a congregação mariana, seja em nível local, federativo ou confederativo, né? Todos têm a bandeira, congregação, federação e confederação. Por isso é fundamental que exerça essa função honrosa com orgulho. É honroso você ser guarda-bandeira. Responsabilidade e profundo respeito, refletindo em sua conduta e apresentação, seriedade no cargo que ocupa. Esse aí eu vou bater um pouquinho mais, porque eu tenho visto e tenho ouvido muita reclamação de procedimentos de portas, bandeiras ou guardiões de bandeira. Processo de escolha. Em algumas congregações marianas, o porta-bandeira é escolhido por meio de eleição. Na minha congregação era eleição. E acabou caindo sempre a mesma, porque ela era muito dedicada. E ela acabou sendo sempre ela. Mas algumas congregações, as eleições são para todos os cargos. No caso, tem congregação que é eleito. No entanto, a maioria dos casos é uma nomeação e uma atribuição do presidente eleito. Ele escolhe quem ele quer que seja o guarda-bandeira ou porta-bandeira. Por se tratar de uma função simbólica e de grande relevância, a escolha deve ser feita com critério e discernimento, priorizando pessoas que demonstrem compromisso, boa conduta, respeito à espiritualidade mariana, boa apresentação pessoal e amor verdadeiro pela congregação mariana. O porta-bandeira deve apresentar-se sempre com vestimenta adequada e condizente com a solenidade do evento. Trajes informais, como camiseta, shorts e chinelo, devem ser evitados. Não devem ser usados na realidade. Espera-se uma aparência cuidada, barba feita, quando aplicável, cabelo bem penteado e roupas limpas e passadas. Além disso, deve manter uma postura respeitosa com garbo, elegância e compostura. Ao conduzir a bandeira da congregação mariana, deve-se fazê-lo com zelo, reverência, assegurando que ela nunca toque ou arraste no chão em nenhuma circunstância. A gente vê que tem congregados que são porta-bandeiras ou guardiões, que eles vão de chinelo, de short, de camiseta, e não pode. Ele tem que estar bem trajado. Tem que estar com camisa de manga, se possível, de calça, roupa bem passada, bem alinhada. Se for homem, tem que estar barbeado. Mulher não pode estar de decote, mini saia. Cuidados com a bandeira. O responsável pela bandeira da congregação mariana deve ter um cuidado especial com sua conservação e apresentação. O ideal é que ela não deve ser guardada em sua residência particular. Seu lugar é na sede da congregação, seja ela local, federativa ou confederação, onde pode ser adequadamente armazenada e preservada. O que quer dizer isso? Eu sou porta-bandeira, amanhã tem procissão no centro da cidade. Eu pego a bandeira na minha sede, levo para minha casa e no outro dia eu vou direto para lá. Ou, se vai sair de perto da igreja, pega lá. Não é ideal que o porta-bandeira carregue sua bandeira para casa. Ela tem que estar guardada numa sede, logicamente, se a congregação tiver uma sede. Importante lembrar que a bandeira da congregação mariana é um símbolo representativo e jamais deve ser utilizado como toalha de mesa. Não deve ser utilizado como toalha de mesa. Já vi algumas congregações que colocam a toalha como se fosse uma toalha de mesa. Realmente, nas últimas fotos, realmente, as últimas fotos em algumas congregações e até federação estão colocando com Nossa Senhora em cima, jarro de flores e essas coisas. A pessoa pode até colocar, tipo numa mesa, colocar na frente da mesa, não em cima, colocar na frente
de modo que a pessoa que está de fora ela veja a bandeira, mas não pode ser usada a bandeira como toalha, ela não é uma toalha. A toalha deve... desculpa. A bandeira deve estar sempre limpa, em boas condições. Em especial, é inaceitável utilizar uma bandeira suja, manchada ou danificada durante procissões e eventos. Imagina uma bandeira rasgada, suja, e numa procissão que tem várias bandeiras, aquela bandeira toda suja, toda manchada. Então, os cuidados, como eu falei, o ideal, a gente vê que não tem nada escrito isso aí, mas o ideal é que o porta-bandeira seja um consagrado. Joselito, a gente vê que tem aspirantes. Oi. Joselito, se a congregação mariana, perguntaram agora, se a congregação mariana não tiver uma sede, onde guarda a bandeira? Bom, aí o ideal vai ter que ficar na casa do porta-bandeira. É um caso excepcional. Realmente, eu sei que a maioria das congregações, ou parte, não tem uma sede. Ou não pode deixar dentro da igreja, de repente, numa sala que todo mundo tem acesso, daqui a pouco ela acaba sumindo, ou alguém suja ela. Então, num caso desse, essa bandeira fica na casa ou do presidente ou do porta-bandeira. E como eu falei, o porta-bandeira ele é o símbolo da congregação mariana. Ele tem que estar bem trajado, bem trajado. Você vê que nas fotos antigas, os congregados em procissões e portas-bandeira, eles usavam terno, e muitos usavam ternos brancos, muito alinhados, ternos de linho. E, infelizmente, a gente vê congregados de camiseta, de short, de chinelo, levando o símbolo. Não é legal. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a bandeira? Eu. Ou sobre alguma coisa que já foi dita? Sobre a bandeira, no caso aí, sobre como se portar para caminhar com a bandeira, no caso. Ele pode estar, no caso, se ele quiser estar de máscara, ele pode estar de máscara ou não, ele tem que tirar a máscara. Ele pode estar de máscara, como assim? A máscara de proteção, máscara contra a Covid. Ele pode, se ele, por exemplo, tem uma alergia, que ele não pode estar com barba, né? Mas ele pode estar de máscara ali, ou então ele pode estar com a camisa da congregação mariana ali, ou então ele pode até mesmo estar de tênis ou sapato e calça jeans. Sim, olha só, Marcos, o que acontece? O cara pode ter uma barba, mas ele não pode estar igual a minha, tipo uma barba por desleixo. Eu não fiz a barba. O ideal é que, se nesse dia ele for participar e ele faz a barba com frequência, ele faça a barba nesse dia. Agora, se o congregado ele usa barba, usa cavanhaque, ele vai de barba ou cavanhaque, só que tem que estar bonitinho, né? Ele não pode estar com cara tipo que está indo no sacolão, né? Comprar mais fruta, ele não pode estar assim, todo desleixado, entendeu? Porque ele é o destaque da congregação mariana. Pode estar de tênis, pode estar de sapato, de calça jeans, não tem problema, tem que estar limpo e bem apresentado. Mais alguma pergunta sobre a bandeira? Eu tenho uma colocação para fazer sobre bandeira, gente. Que assim, são coisas auxiliares a bandeira, mas eu acho que seria bacana a gente ressaltar as possibilidades, né? Então, assim, eu acho que a maioria esmagadora, se não todas as congregações, elas têm um florão que está preso junto à ponteira ali, e da qual pendem as faixas, né? Geralmente essas faixas, elas têm o branco e azul royal, né? Da bandeira, e nelas o nome das congregações, né? A congregação, ela especializa esses
E agora, se tem personalização, se a gente precisa mandar personalizar, que não é uma coisa que a gente... Tem alguém com o microfone ligado aí que não dá para entender o que a Arena está falando. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Vamos desligar para a Arena poder falar. Alguém ligou. Então, e o costume é a gente personalizar essas faixas com o nome da congregação mariana, para ela ficar identificável em procissões, na sede mesmo, né? E coisas que são oportunas, né? A gente ter, é sugestão aqui, tá? Aqui em Santos, a gente usa parte para as procissões, né? Bruno, dá licença um minutinho. Bruno, dá licença um minutinho, Bruno. Edilena Teixeira, Federação de Belém do Pará, desliga o telefone, por favor, o áudio, porque a gente não está ouvindo o Bruno. Edilena, desliga o seu áudio, Edilena de Teixeira, Federação de Belém do Pará, desliga o áudio. Edilena, desliga o áudio. O organizador dessa videoconferência não pode desligar ele mesmo? Não, ainda não está. Não. Ele deixou para a gente aberto, ele não pôde estar presente. Eu acho que deu uma acalmada até, né? Eu acho que deve ter desligado. Vai, Bruno, pode ir, Bruno. Acho que acalmou um pouco, Bruno. As minhas observações são essas: utilizar a faixa personalizada com o nome da congregação, a própria confederação comercializa, né, esse florão com as faixas, e para procissões, para não ficar carregando simplesmente na mão, a gente costuma usar o talabarte, né? O talabarte também é comercializado nas cores que são padrão nossa, que é metade branco, metade azul royal. E aí você apoia o mastro no talabarte, e aí não cansa tanto durante as procissões. E uma última coisa que isso é costume nosso, que está como sugestão, é que pelo decoro também a gente usa luvas brancas, né? Então o porta-bandeira costuma sempre estar com talabarte e luvas brancas para carregar a bandeira. É mais essa contribuição que eu queria dar. Sim, no topo do mastro, né, tem essas duas faixas que chamam os laços de fita, né? Nas cores azul e branca, que tem uma fica gravado o nome da congregação e outra fica a congregação local. Algumas bandeiras não têm. E esse talabarte, né, que ele realmente facilita muito, porque principalmente esses mastros antigos de madeira, eles são muito pesados. E não existe, pelo menos eu não vi em lugar nenhum, um padrão de movimentos com bandeira. Como eu falei, eu posso falar, tipo assim, no Exército, o guarda-bandeira tem os seus movimentos, né, de apresentação, de hino nacional, e nas congregações marianas não existe, talvez até um estudo futuro para saber como eu devo transportar minha bandeira em procissão, numa missa, quando a bandeira estiver parada, qual é o movimento que eu faço, como eu fico com a bandeira, porque cada um bota de um jeito. Eu seguro a bandeira no mastro no lado esquerdo ou no lado direito. Eu cruzo a bandeira, eu deixo a bandeira em pé. Isso eu acho que deveria existir Perguntaram agora se numa missa pode entrar na procissão 2 congregados segurando a bandeira sem o mastro. A princípio, sim, mas aconteceu agora no Dia Nacional. Sim, pode, né? Se for tipo assim, a congregação vai entrar em procissão, não tem bandeira. Se for em fila em dupla, cada um segura. Entraram sem mastro com 2 congregados carregando a bandeira. Na falta do mastro, sim, pode. Não é o ideal, mas não é o ideal. Mais alguma pergunta? Sobre bandeira, ou alguém esqueceu da fita, ou medalha? Gelito, só uma coisa que eu acho que é bacana também falar, é costume, não deve estar escrito em lugar nenhum atual, tá no Pios Costumes, mas eu vi isso daí outro dia, aí alguém fazendo alguma coisa para prestar homenagem, e o nosso costume
é deixar a bandeira meio pau quando morre um congregado ou quando a congregação está de luto, né? E não ficar amarrando fitas, essas coisas, né? Mas para a gente padronizar um pouco, né? Quando para demonstrar luto se desce bandeira meio pau, né? Não se pinta bandeira de preto, não coloca laço, essas coisas, né? Eu não sei, como eu falei, eu acho que a gente tem que estudar sobre essa parte da bandeira e, de repente, fazer até uma apostila especialmente só para a utilização da bandeira. Como eu falei, não tem lugar nenhum. Não tem nada que fale. Talvez tenha algum livro antigo aí, eu pelo menos eu desconheço. E realmente é interessante que se padronize esses movimentos, essas situações. Ah, eu posso botar a bandeira em cima de uma urna, num enterro? Sim, mas como é que eu faço isso? Tem que ter uma padronização. Me pediram, foi pedido, a família pediu que sepultasse com a bandeira. Isso não foi autorizado de forma alguma. Eu dou outra bandeira para a congregação imediatamente. Não se pode sepultar a bandeira em cima do caixão. A bandeira vai em cima do caixão até a beira do túmulo. E ali ela é recolhida pela diretoria, quem de direito da diretoria está ali, vai dobrá-la com respeito e vai regressar à congregação mariana. Mas sepultar, não. Isso aconteceu há uns 3 anos, mais ou menos, aqui em São Gonçalo. Foi nos pedido para que sepultasse com a bandeira do amor que ele tinha à congregação. O amor já está na fita dele, no corpo dele. Então, a gente tem que estar apto a dar resposta na hora, sem magoar, sem ferir, mas explicar. A bandeira é um símbolo que não pode ser sepultado em cima de um caixão. Joselito? Infelizmente. Oi, sim. É o Fausto de novo. Nessa apresentação você falou sobre os símbolos oficiais, né? Mas só lembrando também que existem outros símbolos que não são oficiais. Eu queria citar, são 6 símbolos: o manual devocionário, a regra de vida, o hino das congregações marianas, a saudação Salve Maria, a revista Estrela do Mar e o escudo, que é o escudo maior, aquele que a gente usa na mão, né? Então, são símbolos que não são oficiais. Você, nessa apresentação, você falou sobre os símbolos oficiais, eu entendi. Mas só lembrando, então, que tem esses símbolos também que não são os oficiais, né? Sim, eu bati mais nos símbolos oficiais, mas tem umas aqui que eu estou falando. Eu tenho aqui também falando do hino, eu ia falar do hino, e dessa saudação Salve Maria. Eu ainda tenho aqui para falar, não sei se o tempo já... Se é o caso de deixar isso para uma futura reunião, aí tem que ver com o presidente, se ele acha que já está muito estendido isso aí, ou a gente continua. A gente pode ser bem democrata, né? Vocês preferem que o Joselito só levantar o dedo ou alguma coisa? Vocês preferem continuar mais um pouco ou vocês preferem que ele faça uma nova formação? Acho que ali... O seu Cícero é diácono? Ele diz que prefere que continue agora. Né? Diácono permanente da Diocese de Campo Mourão. Muito bom. Vou pedir ao senhor para dar a bênção final, tá bom? Por gentileza. Rosângela pediu para continuar. Tem vários aqui pedindo para continuar. A Pamira está pedindo para continuar. Né? Pode continuar. Vamos continuar um pouquinho, então. Vamos continuar mais um pouco. Vamos ver se em 6 minutos Joselito consegue mais alguma coisa para ir até 9h30. Vamos tentar. Depois tem um avisozinho paroquial, mas muito rápido. A medalha, eu queria saber, por exemplo, ela já está velha, o que a gente deveria fazer com a medalha? Ela já está enferrujada, a gente compra outra. Qual o destino que a gente pode dar a essa medalha? Essa também é uma questão, porque no caso a gente não tem como tocar fogo nela, né? Não tem como, ou então enterrar. Bom, assim, é o Marcos, né? Ô, Marcos, medalha, porque assim, as medalhas mais antigas, elas são de metal, banhada ou a prata ou niquelada, elas geralmente são de bronze ou de metal. Então, o máximo que acontece, elas perdem aquele prateado. Se ela não tiver corroída, o congregado pode usar, mesmo que ela esteja pendente mais para o dourado, porque saiu aquela banho que tem ali.
Agora, assim, eu sei que existem algumas medalhas que elas são de ferro e, com o tempo, ela pode vir a enferrujar e ficar ruim, né? Pode ser que aconteça isso, eu desconheço. Assim, eu tenho medalha aqui de muitos anos, né? De mais de 50 anos. Porque a minha, no caso, ela acho que ela é de ferro e só fizeram pintar ela. Aí ela ficou feia. Aí eu queria saber qual o destino que se dá, no caso. Você guarda a sua medalha, você guarda a sua medalha, compra uma outra e manda benzer a medalha nova. Exatamente. Você pega, guarda ela, ou, como eu falei, se você quer dar um destino nela, se você mora em casa, você pode cavar um buraco e enterrar ela, né? Se a sua medalha que você se consagrou, que ela, eu acho que tem um sentimento muito grande, eu acho que você tem que guardar, mesmo que ela esteja feia. E você compra uma medalha nova e pede para o padre abençoar. E não precisa, que eu falei assim, algumas coisas que eu falo aqui as pessoas podem achar absurdo, mas tem gente que pergunta isso, eu sou consagrado, eu vou mudar, eu tenho que fazer uma nova recepção. Não precisa, você já é consagrado. Você é só comprar uma nova fita, botar na medalha, e se você perdeu a medalha, tipo, que nada é impossível, você foi assaltado, você perdeu a sua medalha e sua fita, você compra uma medalha nova, uma fita, e só pede para o padre abençoar, e você mesmo coloca, e a vida que segue. Joselito, toda a faixa da bandeira deve ser gravada? O nome da congregação, uma faixa vem com o nome da federação e outra o local. Não, é só o nome da congregação e o local. E o local da congregação. Da federação e da arquidiocese. Isso. Eu estou perguntando coisas que eu estou vendo aqui no chat, que não dá para você acompanhar, eu estou tentando acompanhar e estou te perguntando para o irmão que está fazendo, entendeu? São perguntas minhas, não. Bom, gente, vou falar sobre a saudação Salve Maria. Muita gente pergunta, quando foi criado a expressão Salve Maria? Uns falam, teve um congregado nos anos 50 que entrou na sala e falou para o cardeal, Salve Maria, e gostaram, começaram a usar, né? Só que essa expressão, Salve Maria, é uma saudação entre membros das congregações marianas e outros fiéis devotos de Nossa Senhora. É usado com frequência em reuniões e atos. A saudação, ela provém do Ave Maria, né? Salve Maria e Ave Maria. É antigo, é muito antigo. Isso vem desde o início da colonização, já se usava essa expressão Salve Maria. Algumas, como é que se diz, membros da igreja já usavam essa expressão Salve Maria entre a sua comunidade. Não é uma saudação do congregado mariano exclusivo. O congregado mariano usa, mas essa expressão Salve Maria, ela é muito antiga. Da época da colonização até antes, aqui no Brasil se usava essa expressão Salve Maria, que é mais ou menos, Salve Maria, mais ou menos um Ave Maria, é uma saudação, né? Quando a gente fala para um cara, salve, como é que tá? Tudo bem? É tipo Salve Maria, né? Então, é uma saudação muito antiga. Eu não sei quando que os congregados começaram a usar isso, mas dentro da igreja isso existe podemos dizer, desde sempre. Desde sempre. E vou falar aqui um pouquinho rápido. Essa pergunta que foi feita agora, eu acabei de responder com o Joselito. A bandeira pode ser usada em cima do caixão, fizeram agora. Pode ser usada, sim, em cima do caixão, desde que se tire na beira da sepultura. Pode seguir, Joselito, pode seguir. Sim, como se usa Estou perguntando. Como se usa a bandeira nacional. Sim. Vou falar aqui rapidamente sobre a história do nosso hino oficial. O hino oficial das congregações marianas no Brasil possui duas versões distintas, ambas utilizando a mesma melodia composta pelo Monsenhor Licínio Rifse. Existiu uma primeira versão em 1935,
com a letra original foi escrita por esse próprio Monsenhor Licínio Ripsi, que ele era um sacerdote italiano e radicado no Brasil. Essa versão tem um caráter mais tradicional e foi amplamente divulgada. Essa é aquela que o pessoal mais antigo deve lembrar, tipo, o Everno ruge, enfurecido, o altar é trono, é destruído. Então, em 77, esse hino mudou. Eu cheguei a ver algumas pessoas já ainda cantarem, que, como eu falei, eu entrei para a congregação em 78, 77, algumas pessoas ainda cantavam esse hino antigo. Então, em 77, com uma letra de adaptação do padre Roque Schneider, essa versão preservou a primeira estrofe do composição original, que delimita simbolicamente o espaço brasileiro de atuação das congregações marianas, que é do Prata ao Amazonas, do mar às Cordilheiras. E se utilizou a mesma letra, né, do Monsenhor Ripsi. Então é isso. De 77 para cá, esse novo hino, que é o nosso hino oficial, ele é de 77 para cá. Anteriormente, era um de 35, que é praticamente igual, só mudava o refrão, que é o Everno ruge, enfurecido e por aí fora. Alguém quer fazer uma pergunta sobre, ou fazer alguma colocação sobre o hino? Eu gostaria de perguntar, Sr. José. Bom, gente, como disse. Eu queria isso. Eu sou do tempo do Everno ruge, né? Esclarecido. Esse hino, então, depois ele foi mudado, trocado, por causa do Vaticano II, alguma coisa assim ou não, Sr. Zolito? Obrigado. Eu não sei se foi por causa do Vaticano II especificamente, até porque ele mudou em 77, né? Esse assunto foi e o levado Vaticano II foi de 62 a 65. Mas... esse assunto foi levado em assembleia, foi discutido. Alguns assistentes foram contra, como o padre Romeu aqui em Niterói, era jesuíta, foi contra, mas ele foi aprovado em assembleia, né, por maioria também. Por maioria ele foi aprovado a nova letra, a adaptação de padre Roque Schneider. Não sei se tem a ver com o Vaticano II, mas ele foi mudado de acordo com o tempo. Eu acho que não, porque, como eu falei, o Vaticano II ele terminou em 65, isso 12 anos. Ô, Joselito. Mas tem a ver com as expressões, tipo o altar e trono é destruído, algumas coisas que não estavam muito com o pensamento da igreja na época. Então, um dos motivos foi esse que mudou esse refrão. Ô, Joselito. Se me permite... É porque, assim... Diz, Fausto. Eu só queria ler aqui um trecho aqui do curso de formação para congregados marianos da Confederação Nacional. É um livro que é editado pela Confederação Nacional. Na página 46, é sobre justamente o hino. Em julho de 1970, influenciado pelo clima pós-conciliar, portanto, na sequência do Concílio Vaticano II, o Conselho Nacional aprovou o novo texto, tirando o aspecto do reinado de Cristo e enfatizando a libertação de todas as opressões. A mudança foi muito questionada por lideranças marianas. Propuseram nova letra, de autoria do padre Roque Schneider, sacerdote jesuíta. Esta, mais equilibrada, foi finalmente oficializada pela Confederação Nacional em 17 de agosto de 77. É a composição oficial cantada hoje em todo o Brasil. Então, realmente, houve um esteio aí do Concílio Vaticano na mudança desse hino. Segundo o nosso curso de formação. Se permitem, é sobre isso mesmo. Na época que houve a mudança em 70 do hino, que foi um pouco na esteira daquela questão da mudança para comunidades de vida cristã e etc., e também a motivação da conclusão do concílio e etc., o congregado Antônio Maia escreveu um livro fazendo uma apologia ao hino antigo, né? Que se chama Ideal Celeste. Talvez algum dos senhores tenha esse livro depois, mas ali tratando bem extensamente sobre a origem do hino, e é um retrato bem importante, né, dessa questão histórica da alteração do hino, né? De fato, houve um hino em 70,
que ele estava bastante ligado no seu teor à teologia da libertação, e aí acabou que essa pressão foi feita, um dos que pressionaram foi o Antônio Maia, e aí desembocou na autoria da nova letra, que na verdade só mexeu com a estrofe, mexeu com o refrão e com a segunda estrofe, né, que foi escrito pelo padre Rock Schneider. Eu tenho esse livro, mas ele realmente é bem aprofundado e assim, uma reunião só não dá para bater esse assunto. É muita coisa. Já tem algumas pessoas se despedindo, Joselito. Agora teve um irmão que fez uma última pergunta e eu não deu para prestar atenção, mas um irmão aí fez uma última pergunta no chat e eu não consegui pegar. Eu passaria para Joselito, talvez fosse o último ato dele, porque da hora adiantou bastante. Não, Bom, a pergunta não veio, então vamos ver o que você vai fazer, porque a pergunta não veio. Ficou meio aberta aí, mas eu não consigo lembrar. Orlando, a pergunta é: obrigatoriamente toda a congregação mariana tem que ter um porta-bandeira ou pode haver um revezamento de congregado para levar a bandeira? Isso. A pergunta era essa. Ótimo, Adriana, ótimo. Bom, olha só, isso depende da congregação mariana, porque assim, tem congregação que tem estatuto, tem normas e tudo, tem que ver se tem o que está escrito nela. Normalmente, a vantagem de você ter um congregado único como porta-bandeira é porque ele já sabe todos os macetes, ele já sabe toda a manha. Mas pode revezar sim, pode ter hoje em dia um congregado Y, X, e pode mudar. O ideal é que tenha um nomeado como essa função de porta-bandeira ou guardião da bandeira, como alguns costumam chamar. Mas pode ser revezado sim, na necessidade. Às vezes o porta-bandeira está doente, vai fazer o quê? Bota o outro. Ou não tem, e na disponibilidade de um ou outro membro, como eu falei, o ideal é que o porta-bandeira seja um consagrado. Bem, agora nós vamos encerrar as perguntas nesse momento, que a hora adiantou muito. Vamos deixar a Joselito fazer as considerações finais. Eu vou dar algum aviso rápido e vou pedir ao nosso irmão querido Diácono Cícero que nos dê a bênção final desta nossa formação. Eu quero agradecer a presença de todos. Como eu falei aqui, eu não sou o detentor do conhecimento, né? Eu gosto de ler, gosto de pesquisar. Então, assim, às vezes eu posso ter falado uma coisa aqui errada, me equivocado. Lógico que eu não sou detentor, eu estou sempre aprendendo, eu estou tentando ajudar, né? Pode ser que um ou outro critique e realmente me mostre o lado certo, que eu posso ter falado uma besteira aqui. Mas a ideia é essa, eu sei que é muita matéria, isso aqui, o ideal seria, cada dia de formação, bater um item desse aqui para ficar um negócio bem explicado, mas eu acho que deu para... Né? Qualquer dúvida é só entrar no privado, ou aí a gente tenta responder aí. Futuramente eu vou tentar fazer uma apostila com isso que a gente fez, para colocar nos grupos aí, para ser distribuído aí, o pessoal dar uma estudada. Agradeço a todos, salve Maria. Antes dos avisos finais, eu percebi que foi muito profundo, muita gente perguntando, muita gente com dúvida, como eu, presidente, também tenho dúvidas e tenho que perguntar muitas vezes. É preciso pegar o estatuto, é preciso pegar a regra de vida para a gente dar uma consultada, ali nós vamos ter todas as respostas que nós queremos também. Então, é muito importante que a gente vá passando essa formação para frente para todos. O Joselito vai mandar essa apostila para vocês vão ter nos grupos, não é? E a gente sempre orientar os congregados a vir. Eu vou dar um aviso só por causa da hora. Dia 31 de maio, nós vamos reinaugurar a sede da Confederação Nacional do Rio de Janeiro. Alguns congregados do Brasil já compraram passagens aéreas para vir à reinauguração da sede, né? Então, ela será às 9 horas da manhã na Visconde Inhaúma, no centro do Rio. Às 9 horas da manhã, as bandeiras estarão todas perfiladas. Olha as bandeiras aí na porta da sede da Confederação.
aguardando a autoridade eclesiástica, Dom Damasceno e Padre Silvanei. Irão presidir juntamente com esse servo essa inauguração. Estamos convocando todos os congregados. Depois haverá uma missa solene em frente, não tem que andar, às 10 horas. E depois haverá um coquetel para todos os presentes na igreja de Santa Rita. Então, aqueles que puderem estar presentes, aqueles que tiverem condições de tomar um ônibus na sua cidade, ou um avião, ainda dá tempo. Se você for de fora, avisa a gente, que a gente gostaria de recebê-lo de uma forma mais especial por ser de fora, não é? E ter um carinho com você que veio também, nos avise que você está vindo. Mas São Paulo já confirmou, Nordeste já está confirmando a chegada aqui no Rio, Minas Gerais está vindo para o Rio de Janeiro, não é? Para essa inauguração. É um marco da história que você é o responsável, porque você pagou o tributo mariano, você pagou a mensalidade, você rezou uma Ave Maria que nós pedimos. E as nossas salas estão bonitas agora para recebê-los no Rio de Janeiro. Venham, rezem, participem conosco, não é? E nós estamos crescendo. E no domingo agora, eu, a dona Lucy, que está aqui, a Zanza e a Adriana, vamos viajar para São Fidélis, no Rio de Janeiro, onde vamos agregar definitivamente, depois de 10 anos, a Federação Tradicionalista da Administração Apostólica, aprovada por São João Paulo II e pela CNBB. É uma graça que Deus e Nossa Senhora estão nos dando, de ter os nossos irmãos tradicionalistas caminhando de braços dados conosco, aceitando a regra de vida, aceitando o nosso estatuto e se comprometendo a viver santamente junto conosco. Então, rezem por essa viagem que vamos fazer, porque agora surgiu mais uma novidade. Um padre que não é da administração, é da diocese, quer esse encontro comigo, dona Lucy, com a Adriana e Zanza, que ele vai solicitar uma fundação de uma congregação isolada em Campos do Goytacazes, lá em São Fidélis também. Então, tudo é graça de Deus, tudo é obra do Espírito Santo. Vamos nos preparar agora com Orlando, rapidinho, é só para avisar que amanhã nós temos o nosso ofício nacional, às 20 horas também. O ofício leva 20 minutos. Deixar o pessoal avisado. Né? Então, amanhã, 20 horas, Joselito vai amanhã de manhã botar nos grupos todos, e 20 horas o ofício leva 20 minutos. Então, vamos nos preparar com muita fé, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, a nossa esperança, nos console de tudo aquilo que muitas vezes não nos deixa bem. Há coisas que não nos deixam bem, nós somos seres humanos, Jesus compreende tudo. Vamos ouvir, então, a bênção que o nosso querido irmão Cícero, diácono permanente da nossa Igreja Católica, membro do clero, vai nos proporcionar pelas mãos dele a bênção de Deus nessa noite. Que alegria que eu participei dessa união, pedi assim a licença do meu pároco para que eu pudesse acompanhar vocês. Que alegria, senhor Orlando, senhor Joselito, um dia nós podemos se encontrar, se Deus quiser, com a proteção da Virgem Maria. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Obrigado, você já mora no meu coração. Obrigado. Amém. Nós chegamos a um pico, não sei se a Adriana vai dar outro número, mas nós chegamos a um pico de 82 pessoas na formação de hoje. É uma graça de Deus. É uma graça de Deus. Chegamos a um pico de 82, não sei se a Adriana vai confirmar outro número. Chegamos a 87, Orlando. Olha, que benção. A Adriana, então, foi melhor ainda do que eu consegui contar. A Adriana foi melhor ainda. Então, nós estamos chegando a quase 100, né? É o número que comporta o Zoom, estamos chegando a quase 100. Os congregados estão ávidos de aprenderem, né? A gente aprende e a santidade aumenta. Né? E a gente vive em comunhão, vive junto, vive com fé e com muita alegria. É o que nós precisamos no Brasil, de formação, oração, e está acontecendo com a graça de Deus. Um beijo no coração de cada um, que vocês durmam bem e em paz. E amanhã rezem, porque um grupo da diretoria vai estar o dia inteiro no Rio, fazendo limpeza, tratando da sede. Nós estamos há dias assim, direto na sede. E amanhã vai ser um dia de muito trabalho,
Quarta-feira chega o Conselho Fiscal no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Curitiba virão para o Rio de Janeiro. Padre Silvanei chega quinta-feira, se hospeda quarta-feira, se hospeda aqui em casa. Dom Damasceno vai chegar agora à meia-noite de Roma e vai ter que refazer a agenda, porque o Celan vai ser junto conosco. Então, eu não sei, ele viria aqui para casa no início, como já veio, né? Então, estamos vendo como é que vai ficar a agenda, né? Espero que amanhã à noite eu já tenha a solução da secretária Dom Damasceno, como é que fica a nossa situação, né? Mas Padre Silvanei, de qualquer maneira, o vice vai estar aqui quarta-feira, já chega no Rio de Janeiro, vem aqui direto para casa. Então vamos rezando, porque semana que vem será uma semana de muito movimento para nós, de muita luta, mas de muita alegria em Maria Santíssima. Nos proporcionar essa obra depois de 60 anos, fios espalhados pelo chão, gambiarras, e agora nós temos computador novo, temos ar-condicionado, temos rebaixamento, temos os fios todos aéreos, né? E melhorar, para receber vocês, para receber vocês. Nós governamos muito por aqui, pelo Zap, trabalhamos muito por aqui, trabalhamos muito na casa de Dona Luci, trabalhamos muito na minha casa, o que é mais fácil do que ir para o Rio. Mas é um bem-estar para vocês congregados e a valorização das salas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a vinda para o Rio, para a nossa festa, eu ainda estou por aqui ainda. Quem for se despedindo, a gente vai dando salve Maria. Quem quer perguntar alguma coisa sobre a nossa administração apostólica para o sábado, para o domingo, se vocês quiserem perguntar, a gente sempre está pronto a responder. Salve Maria, gente. Salve Maria, meu irmão Joselito. Salve Maria, Luci. Boa noite, Salve Maria. Boa noite, salve Maria, Maria José. Boa noite, salve Maria, senhor. Mônica Moura, salve Maria. Fica com Deus. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Até amanhã para rezar o ofício. Vamos rezar uns pelos outros, pela saúde, pela paz, depressão. Amém. Rezar juntos amanhã. Salve Maria. Andréia, salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria, irmão. Tatiana, salve Maria, Tatiana. Salve Maria, boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Nilza, salve Maria. Bruno Arena está dirigindo. Nilza, salve Maria, Nilza. Regina Célia, salve Maria.